Hoje é 13 de agosto de 2019, são 11 horas e 15 minutos. O escriba, na madrugada, porque dorme pouco, estava lendo o jornal Folha de São Paulo. Hegel dizia que a leitura de jornal é como a oração da manhã e é preciso que os jornais sejam realmente lidos. Este velho escrivinhador se lembrava dos velhos tempos da Ordem dos Advogados do Brasil, em que estavam juntos, por exemplo, Zé de Castro Bige, Cantílio Salvador Filardi, Domingos Jatene, Cid Vieira de Souza, Homero Alves de Sá, José Eduardo Loureiro e alguns outros, inclusive Mário Sérgio Duarte Garcia, que é sobrevivente, como este escriba, ambos herdeiros de um passado muito antigo, antecedente este vindo logo após o golpe de 1964. Era um grupo fechado, uma espécie de os 12 de Copacabana. Certa vez, durante a ditadura, surgiu a notícia de que havia uma bomba a explodir no prédio que a Ordem ocupava ao lado da Matriz, lá no centro da cidade. E os funcionários, evidentemente, foram mandados a casa, porque o receio era realmente expressivo. Mas um conselheiro da Ordem olhou para o outro, começaram a rir, e alguém disse: quem for embora e isto não explodir, vai pagar o jantar. Os conselheiros, dos quais pouquíssimos sobreviveram àquele tempo, os conselheiros olharam, ou se olharam, e resolveram ficar. Primeiro porque o jantar no Ouro Velho, ali pertinho, frente à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, era caro. Ouro Velho era um restaurante pequeno, mas muito refinado. Em segundo lugar, ninguém podia esperar que a Ordem, a vetusta Ordem dos Advogados, deixasse que os conselheiros a aproveitassem para pagar os acepipes. A Ordem era mão de vaca. Parece que continua sendo, porque este velho criminalista é exemplo certo daquilo. José Eduardo Loureiro, já morto há muito tempo, presidente da Ordem, era a mão fechada. Mandava este velho defensor de injustamente presos, mandava ao Rio de Janeiro, depois a Brasília, quando a Ordem se mudou para lá, ou já mandava este conselheiro para Brasília após a Ordem mudar-se para lá. E a OAB reservava um hotelzinho 3 estrelas para a passagem da noite
Era muito econômico, José Eduardo Loureiro. E este escriba se lembra disso tudo porque não houve quem saísse de medo da explosão da bomba. O petardo não explodiu. Havia lembrança de Dona Lida, que morrera em razão de uma bomba análoga posta ou remetida para a Ordem dos Advogados. Ninguém saiu, não houve explosão. Nós fomos jantar depois e alguém pagou a janta para este, hoje, muito antigo flibusteiro da advocacia criminal, que não tinha o suficiente para aquelas coisas avantajadas em dinheiro que aquele restaurante costumava exibir e cobrar depois. O nosso amigo Homero Alves de Sá estava conosco quase sempre. Advogado excelente, um amigo fiel, um camarada muito bem dotado intelectualmente, sempre alegre, e participava muitas vezes dessas atividades, não só aquelas risíveis, mas também aquelas outras que aconteciam ao tempo da ditadura. Este velho flibusteiro da advocacia criminal pensava nisso enquanto examinava a Folha de hoje, 13 de agosto de 2019, em que lia o senador Major Olímpio afirmando que o presidente da República é assim. E dizia este senador, com alguns milhões de votos nas costas, imitando o presidente. Imitação é ruim às vezes, não faz bem. Dizia o senador: é o que sempre digo, a língua é o chicote da bunda, senador. Linguagem de caserna, não significando muita educação, mas imitando o presidente da República, ele vai numa ascensão progressiva. Com os milhões de votos que tem às costas, pode ser mal educado, pode ser um investidor no futuro desse tipo de comportamento e pode justificar, quiçá, a má cara dura do presidente da República, que agora, enquanto o escriba se prepara para trabalhar, agora o presidente da República inventou outra. Está a fazer pouco dos índios brasileiros, afirmando que cocozinho de índio está a impedir o aproveitamento de determinada parte do território brasileiro. Qualquer analogia nesse sentido. Então, o Major Olímpio, imitando Bolsonaro, já fala em língua é o chicote da bunda. E
Bolsonaro dá o exemplo, enquanto ridiculariza o cocozinho do índio. Nós vamos bem não esquecer, não esquecer que grande parte dos poucos índios que o Brasil tem mora na selva amazônica e na mataria daqueles estados, nas proximidades. É pouca gente, sim, mas são aqueles que nós encontramos no Brasil quando esta nação teria sido descoberta. É aquele território lá, vai ser palco do Sínodo do Amazonas. O Papa vem aí, e o Papa vem aí, vai pôr aquele índio líder ao lado. Este escriba sempre esquece o nome daquele indígena que foi abraçado pelo santo patrono do cristianismo brasileiro hoje em dia, Raoni. Raoni vai ficar ao lado do Papa no Sínodo do Amazonas. Bolsonaro vai, ou Bolsonaro não vai. Bolsonaro há de ironizar o cocozinho dos índios, mas vai precisar muito dos brasileiros, se e quando quiser, mais tarde, voltar a ser presidente da nação após vitória nas eleições. O Major também vai precisar ser elegante um dia desses e não se esquecer de que a língua, conforme ele disse, é o chicote da bunda. Que coisa feia, Major. Que falta de educação. Linguagem de militar. Os brasileiros não são militares. E aqui há uma entronização de um título. Cada um, diz o Major, tem que se adaptar ao estilo do chefe, não ao contrário. O chefe é seu, Major. Não é a autoridade mandatária nos bilhões, nos milhões de brasileiros que nós temos por aqui, inclusive os nossos índios. Então, isso veio à memória do escriba enquanto lia a Folha de hoje, enquanto pensava no terror dos anos de chumbo, em que os hoje 800 mil advogados que a nação tem começavam a ser testados, muito menos é evidente, na resistência e na busca da redemocratização desta nação. Major Olímpio, nós vamos ter que nos adaptar ao estilo do chefe, ou nós vamos manter a nossa independência e reescolher, quando chegar o dia, uma criatura, no mínimo, educada, para decidir os destinos da nossa nação. Este escriba, na madrugada, estava vendo a página A10 da Folha, terça-feira, 13 de agosto de 2019. Na madrugada, eram lá 5:30 da manhã, pensando nisso.
nesse repositório todo de notícias havidas quando a mulher deste escrevente do direito penal lhe tocou no ombro cautelosa e docemente e disse: Paulo Sérgio, Homero, seu amigo, Homero morreu. Exatamente um daqueles que haviam coparticipado na nossa luta forte e decidida pela reestruturação democrática da nação, lá atrás, muito atrás. Mas havia outro aspecto a emocionar bastante este escriba na madrugada de hoje, ou no entrecruzar dos horários entre o mundo, entre os quais o mundo brasileiro começa a acordar. Eu tinha visto Homero 5 ou 6 dias antes, num pequeno restaurante perto do escritório, onde nós almoçávamos às vezes. O nosso amigo estava bem, acompanhado por um escudeiro, sim, havia um acompanhante, porque ele estivera doente, mas estava alegre, com aquele olhar simpático e decidido, definido, que ele sempre teve. Este escrivinhador não via Homero há muito tempo e revia semana passada e disse ao acompanhante, ao escudeiro que estava sentado à frente enquanto Homero comia frugalmente alguma coisa. Provavelmente eles voltavam de umas andaduras pelas cercanias. Disse: ô rapaz, você cuida bem do nosso amigo, porque ele é herdeiro e testemunha de um pedaço do passado em que este país foi reerguido para a democracia por machos como esse velho companheiro que nós temos, sobreviventes pouquíssimos daquilo que já passou, quando o Major Olímpio, que deve ter aí os seus 57 anos hoje, em 64, deixe-se este cronista fazer as contas, 2019, menos 57, 7 para 9, 2, 5 para 11, 6, 1 para 10, 9, 1 para 2, 1. Esse senador tinha, com menos 57 anos, 2 anos de idade em 1962. Senador, 2 anos de idade, porque em 64 veio o golpe. E quando Vossa Excelência ficou um pouco mais amadurecido, as coisas estavam começando já a acontecer. Então, esses comentários que o senador Major Olímpio põe hoje na Folha de São Paulo, dizem sim, e ainda com a morte também daqueles que se foram durante a ditadura, Major. Aquela violenta, esta
do velho amigo Homero Alves de Sá, natural, depois de ter cumprido o seu dever pela restauração da democracia no país, é preciso tomar-se muito cuidado com isso. Os índios, segundo o seu chefe, estão com seu cocôzinho impedindo o progresso da nação. E se o brasileiro ficar um dia sem fazer cocô, é bom, porque fica um dia sem comer e, sendo pobre, emagrece com mais sanabilidade dos desejos que qualquer criatura tem. Então, senador Major Olímpio, nós que não temos chefe, Vossa Excelência tem. O seu chefe é o presidente da República, que faz uma criação todo dia. Então, se Vossa Excelência tem um chefe que nós não temos, diga a ele, por favor, que precisa, no mínimo, respeitar um pouco mais o silvícola, porque, senador Major Olímpio, o Papa vem aí. E vem aí abraçando, com certeza, um dos poucos silvícolas remanescentes nesse país, que faz cocôzinho ainda no meio da selva, Major. E é um cocôzinho que pode envenenar quem não respeita a democracia. E dentro daquela tristeza que este escriba teve que suportar quando recebeu a notícia da morte de seu companheiro velho, enquanto examinava o Jornal da Manhã de hoje, senador Major Olímpio misturou as coisas. Nós todos somos misturadores de tudo que vem à consciência, principalmente quando acabamos de acordar. E não pôde se livrar de misturar o ano de 1964, quando Vossa Excelência tinha 2 anos, aquilo que aconteceu nesse período todo da história do Brasil. E vamos rezar, se Vossa Excelência for cristão, por mais este brasileiro que se foi de ter também cumprido o seu dever. E lá na Vevá.